Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Que bom poder estar de volta a esta casa. Os irmãos, tomem assento, por favor, os que podem. Eu preciso usar esses primeiros minutos para estender a Deus a minha gratidão por mais uma noite. Deus está se utilizando deste vaso de barro, como foi cantado, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Minha gratidão em estar no altar com este amigo, pastor Erivaldo, carinhosamente conhecido como pastor Nenê. Pastor Nenê, eu acho que nesses anos que eu o conheço, nunca o vi triste, nem reclamando e nem de cara feia. Obrigado, pastor, por essa oportunidade. Irmã Leia, Deus abençoe. Viu que bom estar aqui. Rever também a cantora Jamile. Já faz alguns anos que Deus me deu a oportunidade de estar com ela em algum lugar por aí, pregando a palavra, louvando a Deus. E como é bom saber, Jamile, que você ainda carrega a arca de Deus com você. Continue assim, Deus não mude. Deus continue te usando de uma forma tão brilhante e tão poderosa. Rever alguns amigos aqui, presbítero Leonardo, pastoreei esse moço faz tempo, né? Ele e sua esposa. Rever algumas pessoas aqui, é muito bom estar aqui. Minha gratidão ao diácono Emerson, acertei? Sua esposa, irmã Gal, foi ele que mandou chamar a senhora de Gal, viu? Deus abençoe pelo convite e poder estar aqui participando desse culto. Como Deus já falou comigo aqui nesta noite. Glória a Deus. Como Deus tem sido bom para conosco. E essa juventude Umadar, primeiro congresso, não é? Em 1987. Quem era vivo aqui? Levante a mão da mocidade. Só os jovens. Ninguém. Meu Jesus. E quando faço isso, eu percebo que os anos já chegaram. Em 1987 eu congreguei aqui, nesta igreja, bem jovem, 17 anos, morando aqui na Travessa Serafim Costa. E passei alguns meses aqui servindo o Senhor. Igreja muito humilde, mas cheia do poder de Deus. Os anos passaram, mas o poder de Deus continua aqui. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Trago um abraço da igreja com a irmã ali em São Bento, onde pastoreio há um ano. Estamos ali há um ano. São Bento, Maragogi. Maragogi, aquele lugar feio, né? Eu moro onde vocês tiram férias. Pode babar de inveja. Glória a Jesus. Mora de frente para o mar. Olha que coisa boa. Não dá nem para se estressar, né? É só olhar para o mar e dar glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero aproveitar bastante o tempo. Prometo não ser demorado, mas eu quero entregar um recado de Deus para vocês aqui essa noite. Eu sei que a pergunta é retórica, mas eu preciso perguntar. Quantos querem mais ouvir de Deus aqui? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Capítulo 5 de Lamentações. Eu quero ser fiel ao tema, mas eu gostaria de ler mais alguns versículos da palavra de Deus. E como eu já vi que vocês aqui é uma igreja participativa, eu quero ler do versículo 10 ao versículo de número 21. Eu vou estar lendo os versículos pares e gostaria de convidar a igreja para ler os versículos ímpares. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículos 10 ao 21. E se você não achou, já está na tela, dá para você nos ajudar. Está escrito assim: nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. Versículo 11, a igreja. Mostraram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Versículo 13, a igreja. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Versículo 15. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação.
caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. 17. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. Versículo 19. O Senhor permanece eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Versículo 21, tema bem forte, no 3. 1, 2, 3. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Dá para ler novamente no 3. Cadê o tecladista? 1, 2, 3. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossos dias como antes. Diga, renova os nossos dias. Renova os nossos dias como antigamente. como antigamente. Diga amém por essa palavra. Amém. Queridos jovens, querida igreja do Senhor, os 5 capítulos do livro de Lamentações que escreveu Jeremias, ele se assemelha muito ao livro dos Juízes. Quem já teve a oportunidade de ler o livro dos Juízes, você vai ver repetidamente essa frase: e eles estavam sem Deus, sem rei e sem sacerdote. Acredito que não haveria um outro nome para dar a este livro a não ser Lamentações. Por algumas razões. Nós estamos falando de Israel, nós estamos falando do povo de Deus, de um Deus que lá no capítulo 28 do Gênesis escolheu um homem chamado Jacó, e lá no Vaú de Jaboque transformou o seu nome em Israel. Ele deu 2 esposas, a saber, Raquel e Lia, ou Leia, do qual vieram 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. E quando um dos seus filhos, a saber, José, torna-se governador do Egito, gera uma família de 75 pessoas. Por ocasião de Deus levantar Moisés para tirar o povo do livro do Êxodo, a Bíblia diz que somente de homens a pé já passava de 600 mil homens. E é interessante observar que durante 40 anos a gente lê na Bíblia, a gente vê o cuidado de um Deus que dioturnamente guiava o povo, de dia numa coluna de fogo e de noite numa coluna de fogo. É impossível não ver Deus. Como é que um Deus coloca o povo 40 anos no deserto? A roupa não rasga, os pés não incham, o sapato e a roupa crescem junto com o couro. Deus manda carne no deserto, faz rocha sair água, manda do mar aves, e diz o escritor que eles comeram tanta carne que botaram carne pelas ventas. Um Deus tão cuidadoso, um Deus que um dia disse a Moisés em Êxodo capítulo 25: faça um tabernáculo, eu vou tabernacular, eu vou morar com vocês. Eu não quero estar mais nas montanhas, eu não quero estar mais nos montes, eu quero morar com vocês. Um Deus que eu posso dizer que se existe algo que deixa Deus feliz, é relacionamento, é comunhão. Isso é tão prova que um dia Deus disse a Adão, quando ele erra e Eva, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, ele diz para Adão, como um pai que está vendo um filho escondido e procura saber aonde ele estava. E esse aonde ele está não é espaço geográfico, é lugar de adoração. Porque ninguém, um verdadeiro adorador, não pode se esconder de Deus. Eu vou repetir o que eu disse: um verdadeiro adorador não pode se esconder de Deus. Aliás,
Quem já leu João capítulo 4, versículo 23, parece que esse verbo não morda com Deus, visto que o salmista disse que seus olhos é como chama de fogo, e ele vê tudo. E vem João falar para nós que Jesus disse àquela mulher samaritana: vem dias e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, e os tais Deus procura para ser verdadeiros adoradores. Pois bem, eu disse tudo isso para vos dizer que nós estamos falando desse povo, Israel, um povo escolhido, um povo que sem sombra de dúvida teve um cuidado de Deus tão grande, que um dia ele chegou a dizer em Oséias capítulo 11: do Egito chamei Israel quando era menino. Era um cuidado de um pai para formar uma nação, e dessa nação tirar o Cristo que está vivo aqui nesta noite entre nós. Aleluia. Não, eu não estou falando do Egito, não estou falando de uma outra nação, eu estou falando de Israel. O que está acontecendo, o que nós lemos aqui nesta noite, é Israel. É um povo pelo qual disse o profeta que os príncipes eram tão lindos, que eles eram como nuvens e cor de leite, seu corpo era como de safira, e agora a sua pele está pegada aos ossos. Eu estou dizendo das mulheres que cozinham, literalmente assavam o seu filho numa fornalha de tanta fome e se alimentavam dos seus próprios filhos. Eu estou falando de crianças que tiveram que colocar carga sobre os ombros como adulto, visto a situação que a cidade de Israel estava atravessando. Pastor, foi falta de aviso? Foi não. Jeremias capítulo 7, versículo 14, Deus usara a boca desse profeta para dizer à sua nação: gente, não confie no templo, no prédio, não confie em profecias mentirosas. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Por causa desse glória a Deus, eu repito, não é o templo, não é a farda, não é essa peça que me fez chorar, não é esses meninos que tocam bonito, não é essa cantora que canta tão ungida, não é isso. É a obediência, é o compromisso, é levar Deus a sério. Mas eles tinham um templo, eles tinham uma arca, e começaram a confiar em profecias mentirosas. No capítulo de número 25, disse Jeremias: Deus já decretou o juízo, Israel vai cair, e o cativeiro será de 70 anos. Mas os sacerdotes não ouviram. 10 capítulos depois, Jeremias 35, Deus chamou um povo e disse para eles, os recabitas, diante do altar e diante dos sacerdotes, encheram a taça de vinho e disse para os recabitas: bebam esse vinho diante dos sacerdotes. E os recabitas disseram: nós não podemos beber vinho, porque nós somos nazireus e juramos ao nosso pai Jeozadak que jamais colocaríamos vinho em nossa boca. E disse Jeremias: é interessante, fizeram um juramento a um homem e estão cumprindo sem beber vinho. E por que vocês não cumprem a fidelidade a Deus? Meu Deus. Verdade que Josias, o bom rei, 2 Reis capítulo 22, o bom rei que provocou um verdadeiro avivamento em Israel. Olhe para cá, jovem, com 8 anos de idade, Josias começara a reinar sobre Israel. Pastor, não pode ser usado porque é novo demais. Josias foi usado com 8 anos. Pastor, mas o bichinho é pré-adolescente. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Pastor, é que eu estou fazendo faculdade, não posso ser usado. Pois Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, na faculdade de Nabucodonosor disseram: nós não iremos nos contaminar com a mesa do rei. Levante a mão direita bem alto. Não existe idade para Deus usar. Deus não quer saber de tempo, Deus quer saber de lugar. E se tem lugar para Deus agir, se
prepare, hoje Deus vai te usar. Josias provocou uma revolução. Por quê, pastor? Porque achou o livro. Diga assim, achou o livro. Diga, achou o livro. Não, você não diz. Diga assim, achou o livro. Achou o livro. E quando Josias achou o livro, chamou o sacerdote Uquias e a sacerdotisa Uda e disse: separai-vos os levitas, separai-vos os pregadores, e em toda a cidade de Israel preguem a palavra, leiam o livro da lei. O problema é que a minha geração acha que avivamento é pintar a parede de igreja de outra cor. A minha geração acha que para sustentar jovem na igreja é pegar o que tem no mundo e tornar o que tem no mundo gospel. O problema da minha geração é fazer do púlpito ringue de luta, é tirar o altar e botar o tambor. O problema da minha geração é colocar baião dentro da igreja para jovem dançar. O verdadeiro avivamento, ele só acontece quando o livro da lei é pregado na sua veracidade e provoca uma verdadeira mudança. Olha para cá, não faz muito tempo que eu fui pregar em Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, e no hotel que botaram embaixo era um culto. Eu cheguei do culto já quase meia-noite e disse: meu Deus, é uma vigília, eu vou para o culto mesmo, já estou aqui na unção mesmo, eu já vou direto para o culto. Quando eu cheguei na porta de paletó e gravata de Bíblia, o porteiro, que tinha quase 2 metros de altura, disse: o senhor vai para onde trajado assim? Digo: não é a igreja aqui, eu vim para a vigília. Olha o barulho que está. Não, moço, o culto foi até às 10, já tiraram o altar, botaram o ringue, agora é luta de MMA, e os jovens que estavam no culto estão agora gritando, dá murro na cara, dá golpe de kung fu no outro. A minha mocidade não precisa disso, a gente precisa da a Bíblia provoca em nós a alegria de louvar o nome do Senhor. Aleluia. Olhe para cá, Jeremias já havia vaticinado que Israel iria cair, mas eles não ouviram, e Deus pune uma igreja, tirando pastores fiéis. Eu vou dizer de novo: Deus pune um povo, tirando da liderança um homem fiel. Quem é que vem depois de Josias? A Bíblia diz que veio Jeoacás. Jeoacás faz aliança com o Egito. Depois de Jeoacás, quem vem? Jeoaquim. Jeoaquim faz aliança com Nabucodonosor. Depois de Jeoaquim vem Joaquim, que abre as portas do tesouro da casa de Deus, que quando foi saqueada precisou de 513 carroças só carregadas de ouro e prata, quando o templo foi destruído. E depois veio Zedequias. Zedequias quebra a aliança com o rei da Babilônia, a saber, Nabucodonosor. E é aqui que começa a minha mensagem, no tema que vocês escolheram. Quando Israel caiu, a cidade foi completamente destruída, a cidade foi arrasada. E aqui nós lemos junto com vocês: o rosto se esbraseava de fome, os anciões não iam mais para as portas, os jovens não cantavam mais, as virgens eram forçadas, os meninos carregavam carga. E Jeremias chorava e dizia: pereceu a nossa esperança, a coroa da nossa cabeça caiu, como já solitária, a cidade que antigamente era populosa, a coroa das princesas que estava sobre Israel agora está destroçada. E quando ele olhava para o passado, ele dizia: Senhor, o passado foi cruel, porque os reis pecaram contra ti. Quando olhavam para o presente, dizia: a cidade foi completamente arrasada. Quando olhava para o futuro, pensava: Deus, só tem um jeito de Deus mudar esse quadro. Qual é o quadro, Jeremias, que Deus tem que mudar? Senhor,
renova os nossos dias. Aleluia. Pastor, o que é que Jeremias estava dizendo quando ele gritava dizendo: Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos? Olhe para cá, queridos jovens, querida igreja. Eu disse aqui e repito: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Servir a Deus não é passar somente 2 horas num culto belo como esse e terminar o culto e a gente tirar a roupa de crente, tirar face de crente e voltar a praticar o pecado que Deus conhece. Ser crente é ser crente em casa, é ser crente no trabalho, é ser crente no colégio, é ser crente namorando, é ser crente na faculdade, é ser crente até se divertindo. Nós não podemos ter 2 faces, não. Temos que ser ou não ser, ou santo ou santanás, ou céu ou inferno, ou igreja ou mundo com Deus. Não dá para disfarçar. Israel estava com 2 faces, vivia uma vida de adorador, e Deus não aceita dor na sua casa. Ou é adorador de verdade ou não é adorador. Escuta o que eu vou dizer. Meu Deus. Eu conheci na Bíblia um jovem que eu lhe dei o nome de Indomável. Seu nome era Sansão, que significa pequeno sol. O seu nascimento foi algo glorioso. Não sei o nome de sua mãe porque ela era estéril, mas quem não conhece a vida de Sansão, mas Sansão, vou parafrasear, Sansão não via os seus pastores, Sansão não via seus pais, Sansão não andava com quem era mais crente do que ele. Sansão botava o nariz para cima e dizia: ninguém manda em mim, vai ser do jeito que eu quero. Se fosse nos dias de hoje, eu já chorei, eu já bati palma, eu já senti Deus, então Deus não me abandonou. Eu posso continuar vivendo a mesma prática. Assim era Sansão. Mas chega um momento, e eu sei que talvez vai soar mal aos ouvidos de alguém, que Deus permite uma Dalila na vida de Sansão. E eu tenho essa mensagem: Dalila, uma bênção na vida de Sansão. Pastor, então a Bíblia do Senhor não é a Bíblia que eu leio? Pois é, Dalila foi uma bênção, porque foi o jeito que Deus achou de parar Sansão, para ele perceber o que é viver sem a presença de Deus. Meu Deus. Eu não sei você, mas em mais de 30 anos que eu sirvo a Deus, com 54 anos de idade, há 31 anos de ministério, eu não consigo viver sem a presença gloriosa do querido amigo Espírito Santo. Vou dizer de novo, eu não sei como é que tem pessoas que se acostumam em viver longe de Deus. Olhe para mim, tem noites e dias que até no carro dirigindo, a presença de Deus é tão forte que eu tenho que parar o veículo, porque Ele tem para dizer algo para mim. E tome língua estranha, e tome louvor, e tome glória a Deus. O que é isso, pastor? É o contato. Aleluia. Quem um dia entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já provou dessa presença não sabe viver sem ela. E nesta noite eu venho dizer: se for para Deus te parar, Ele vai preparar alguma coisa para te parar. Vai ficar cego, descabelado, vai empurrar moinha, mas vai ter arrependimento no coração. Se você puder pegar no braço desse jovem que está perto de você e diga assim: cuidado, Deus está falando contigo nesta noite. É hora de parar e viver as promessas de Deus na sua vida. A corda da misericórdia está esticando. É noite de avivamento e noite de arrependimento. Jovens, os filhos do sacerdote Eli, menino traquino, os filhos do sacerdote Eli não respeitavam o santuário, não respeitavam culto, não respeitavam ninguém. Mas papai era pastor, papai
mandava no pedaço, então vamos fazer o que a gente quer. Um dia Deus disse através da boca de Samuel: Eli, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, mas se você abandonar a Deus, Deus vai te abandonar. Ah, Samuel, nós temos a arca. Vê o que é que acontece quando a arca chega. O povo grita, o povo jubila. O fato da arca estar presente não quer dizer que a presença de Deus está. Eu vou dizer de novo: quando Deus está, até pecador abre a boca para dar glória a Deus, mas não quer dizer que você está sentindo a presença de Deus. Olhe para mim, por favor. Não confunda emoção com presença de Deus. Tem gente, irmão, que sente emoção e chora e pensa que está salvo. Tem gente que até fala a língua de ano em ano e pensa que fala a língua está salvo. Escute aqui, num ambiente como esse, até ateu tem que dar glória a Deus, porque eu sinto que a presença de Deus está nesse lugar. Quem vem comigo aqui no glória, quem vem comigo, agora não é emoção, é essência. Aleluia! Não é só grito, não, é essência. Deus disse: hoje eu vou dar um basta nos filhos de Eli. Morre os filhos de Eli, morre ali e nasce um Icabô. Foi-se a glória de Israel. Olhe para mim, não brinque de pecar, porque é notório público que a volta do rei da seara a qualquer momento. Até quem não quer ver, até quem não quer enxergar, até pecadores me ligam hoje e dizem: pastor, o mundo está de cabeça para baixo. Eu digo: está de ponta cabeça. O que é que está acontecendo? Eu digo: é a Bíblia se cumprindo. Já já Jesus vai voltar e um povo vai desaparecer. Olhe para mim, para você abrir a boca e dar glória a Deus. Eu disse que daqui a pouco esse céu vai se abrir e desaparecerá. Olhe para esse crente perto de você, vê se ele tem cara de arrebatado. Olhe para ele, vê se ele tem cara de arrebatado. Aleluia, aleluia, aleluia. Converte no Senhor, porque Deus não coaduna com o pecado. A igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, o recado foi: arrepende-te. A igreja de Pérgamo, que começou a pecar, o recado foi: arrepende-te, se não venho a ti sem demora. A igreja de Tiatira, Jesus disse: guarda o que tem. Aleluia. A igreja de Sardes disse Jesus: arrepende-te, se não virei a ti como ladrão. A igreja de Laodiceia disse Jesus: eu repreendo e castigo a todos os que eu amo. Arrepende-te, sê zeloso e pratica novamente as boas obras. Mas eu tenho uma notícia para alegrar o seu coração. O Deus dessa igreja não suporta um coração quebrantado. Eu vou dizer de novo: o Deus que nós adoramos nessa noite, Ele não suporta um coração quebrantado. Pastor, o que Jeremias estava dizendo: converte-nos. Olhe para cá. A expressão converte-nos, para você entender, você precisa compreender Salmo 51, versículo 10 e 11. Quando Davi, o amigo de Deus, o adorador de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele peca. Algumas pessoas acham que no pecado de Davi, na morte de Urias, na gravidez de Betseba, alguém pensa que foi no outro dia que Davi peca e Natan vai repreender. Não. Sabe por quê? Porque existe uma corda chamada corda da benignidade e da misericórdia. Deus foi dando oportunidade para Davi confessar. Só que Davi foi amontoando pecado sobre pecado. Davi começou a achar que Deus se esqueceu. Olhe para mim, por favor. Meu Deus. Se existe uma coisa na vida de um crente que Deus ama, nas nossas vidas, é sempre o começo de novos recomeços.
Aleluia. Não adianta querer jogar debaixo do tapete, dizer ano que vem eu vou estar aqui. Não, não adianta. Você tem que abrir o coração do Senhor. Olha para mim como é que eu estou aqui. Quando Davi é confrontado com a palavra de Deus, Senhor, capítulo 51, versículo 10, cria em mim. A palavra criar é do verbo para, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Basta criar, para, significa o quê? É criar novamente do nada. Davi diz: esse coração que está aqui não presta mais. Eu preciso sofrer uma mutação. Meu Deus. Eu preciso porque eu não tenho mais forças. Existem pessoas que perderam as forças. E hoje à noite, nesse tema, conversa, não é mais um tema. Isso aqui é uma sanção de Deus para a vida de alguém. Eu vou te transformar, porque as promessas estão de pé. Eu vou te usar do jeito que falei. Eu vou te erguer do jeito que prometi. Porque eu não prometo coisas a pessoas a revalia. Eu sou um Deus responsável que prometo e cumpro. Mas eu preciso ter acesso ao seu coração. Aleluia. A pergunta dos céus é: será que Deus nessa noite pode... Me desculpa, jovem, tá? Eu amo jovem. Meu Deus do céu, como eu gosto de jovem. Eu fui líder de 6.000 jovens enrolados durante quase 15 anos. Eu gosto de trabalhar com jovens. Eu sempre digo isso. Será que Jesus pode pegar teu celular e ir lá nas nuvens e olhar aquelas mensagens apagadas? Pastor, mas ninguém tem a senha. Ele tem. Aleluia. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes. Pois é, esta noite eu disse: você vai tentar de novo, porque hoje é noite de mudança. Aleluia. Pastor, Tiago, dentro de mim, pastor, eu sinto a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e sempre serei assim, vou morrer assim. Vai não. O Espírito de Deus vai mudar a tua alma, o teu coração, e tu vai entender o que é sentir verdadeiramente a presença de Deus na essência. Sentir Deus na alma, no botão 12, agora é para valer. Você vai sair daqui dizendo: eu vou ligar para aquela pessoa, a minha vida vai mudar hoje, a partir de agora será diferente, porque eu estou sentindo Deus fazendo uma mudança dentro de mim. Glória ao Senhor. Mas pastor, será que Deus ainda me ama? Aleluia. Já foram tantos erros, pastor. Já foram tantas coisas que eu fiz e parece que os céus não olham mais para mim. Olhe para mim, por favor. Em 1988 eu fui expulso de casa, eu me desviei da igreja. Eu não sei se nesta noite algum jovem que se afastou me escuta, mas cumpriu-se literalmente o que Jesus disse, que quando uma pessoa se desvia, vem 7 demônios. Eu não me reconhecia. Eu comecei a fazer coisas que meus pais não me ensinaram. Eu sou chucro, eu sou de fazenda. E vim para a capital, e aqui na capital eu comecei a conhecer coisas que eu jamais imaginei. As drogas da minha época eram Rufinol, maconha e uísque. Não existia esse negócio de tanta desgraça hoje. Eu comecei a viver com pessoas ricas da alta sociedade, se é que eu posso dizer alta sociedade, porque o pecado para mim sempre é baixo. E foram tantas coisas erradas. E chegou um momento na minha vida que eu parei, e a alegria de viver desapareceu. O que vocês apresentaram aqui me reportou há muitos anos atrás. Eu tinha tudo que um jovem de 18, 19, 20 anos podia ter: carro novo, moto grande, dinheiro no bolso, bom emprego, mas eu não tinha paz. Meu Deus. Eu não tenho que jovens que às vezes moram até numa casinha pequena de favela, que o pai trabalha e ganha pouco, sente o que é, pastor? Presença de Deus perto dele, dentro dele, usando ele, levando ele, agindo na vida dele. Aleluia. E numa determinada manhã eu peguei uma das armas. Eu tinha muitas armas. Eu sou ex-militar, eu tinha muitas armas. E eu peguei
357, uma bala chamada Roy Point. Esse projétil, ele entra no lugar, o buraco é pequeno, mas quando ele sai, parece um tiro de uma arma grande. E comecei a fazer uma coisa chamada roleta russa. Talvez alguém entenda aqui essa linguagem. E colocava o projétil do tambor, rodava, girava e apertava na cabeça. Meu Deus. Porque dinheiro não traz alegria e felicidade. Olhe para aqui, por favor. Você pode sonhar, ter uma boa faculdade, sonhe, estude, invista em você, mas em nome de Jesus, entenda isso: sem a presença de Deus você será vazio, você não irá para lugar nenhum, você vai continuar. Se você pensa que esse jovem nas baladas, que posta nas redes sociais sorrisos em náutica, em carros grandes, ele tem pasteinando, no final do dia está com a cabeça louca querendo morrer, mas a alegria tem aqui. Eu vi jovens aqui chorando, de mão levantada, falando línguas estranhas. É uma alegria que o mundo não conhece. Quem vem comigo no glória a Deus, quem já sentiu essa presença? Em nome de Jesus, não perca isso por nada. Não deixe que o mundo roube isso. Deus pode te levar para os melhores lugares, porque Deus é assim. Ele nos leva para comer o melhor dessa terra. Mas nunca se esqueça que você tem dono, que dentro de você habita um Deus que tem ciúmes de você. Aleluia. Ei, pegue na mão dele, na mão dela, se você tem intimidade, por favor. Aperta um pouquinho, vê se ele está vivo, vê se ela está viva, vê se ela vai dar um glória a Deus. Diga assim: o Espírito de Deus tem ciúmes de você. Diga para ele, diga para ela, diga: você é tão especial para Deus. O que Deus tem contigo é algo tão lindo, tão glorioso. Ele não vai te perder. É por isso que algumas coisas deram errada, porque ele tem algo grande. Ele pode, por 30 segundos de mão levantada, de boca aberta, exaltar esse Deus. Quem pode sentir essa comunhão que está entre nós? Quem pode sentir essa glória que desce sobre nós aqui nesta noite? Senhor, renova os nossos dias. Aleluia. Pastor, mas não pode. Quando eu olho para mim, pastor, não pode. Pois é. Me permita começar a concluir. João capítulo 21. Martírios. Jesus preparou o cenário, o mar. Quem estava lá? O moço, que há dias atrás disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Que até repreendia Jesus quando ele dizia que ia para a cruz, que dizia que amava o Cristo mais do que todos. Pois é, eu estou falando de Pedro. Meu Deus. Olhe para cá. Nem na polícia e nem na facção, nem lá e nem cá, aceita essa linguagem chamada X9, o entregão, o cagueta. Isso é uma linguagem que repudia tanto na vida militar como na vida do crime. Não tem vez, X9 não tem vez, morre mesmo. Pois bem, Pedro nega. Pedro diz palavra de vitupério contra o Cristo. Não é nem diante dos soldados, é diante das criadas. Não conheço esse homem, nunca vi. Mas no capítulo 21, Pedro diz assim: já que eu não dou para nada mais, eu vou voltar à vida antiga. Eu vou ser quem eu era antes. Ele tinha um poder de liderança tão grande que levou mais 6. Quem vai atrás de Pedro? Meu Deus. Jesus. Eu digo isso hoje com muita simplicidade, porque já foram tantas provas, já foram tantas traições. Estou falando do meio da gente mesmo, infelizmente, essas coisas. Hoje eu falo isso com naturalidade, mas eu não consigo trabalhar com traidor, eu não consigo trabalhar com traíra. Jesus, mas eu consigo, eu vou lá. No mesmo mar, a mesma rede, Jesus preparou o cenário. E a pergunta é a mesma:
Vocês têm alguma coisa para comer? Mas não dá para peixe não, moço. Pois lance a rede de novo. Parecia o déjà vu. Alguém entende essa língua? Mas estava acontecendo tudo de novo. Lance a rede do outro lado. Quando assim, lance a rede, João disse: Pedro do céu. É ele. Eu profetizo nesta noite renovo na sua vida. Ele vai fazer de novo. Levante a mão. Vai fazer de novo na sua vida. Ele não vai desistir de você. O inferno perdeu de novo. A presença vai voltar com mais essência, com mais grandeza. Pedro se aproxima. Pedro, vai para cá. Quando ele chega, já tem peixe e pão. Eu vou profetizar para alguém que está no culto. Enquanto você está adorando aqui, Deus já está providenciando aquilo que você precisa. Se assenta na fogueira. Pedro está com frio, é na madrugada. Vai se aproximando. Não diz uma palavra. Jesus começa um diálogo. Porque Jesus é assim. Jesus não gosta de silêncio. Jesus gosta de barulho. Ô Pedro, você me ama, Pedro. Você me ama ao ponto de morrer por mim. Pedro disse: Jesus, eu gosto do Senhor. Não, Pedro, você não entendeu. Eu estou perguntando se você me ama de verdade. Amor agapau, amor sacrificial, amor de Jesus. Tu sabe que eu gosto de ti, Pedro. Eu vou te perguntar, meu Pedro, você me ama de verdade? Pedro havia traído há poucos dias. Pedro sabia que o amava, mas ele era aquele crente capenga, era aquele crente que acertava, errava. Eu disse: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, mas o Senhor sabe todas as coisas, eu sou fraco. Eu não consigo ter uma vida retilínea. Aqui e acolá eu tropeço, eu acho que eu não sirvo mais. Pois é, Pedro, eu vim aqui para te dizer que eu tenho uma chamada na sua vida. Eu tenho uma chamada na sua vida, Pedro. Você vai ser criador de almas. A promessa é você ser pescador. Eu não desisti de você, Pedro. Não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu. Eu vim de novo na Avenida Rotary para dizer às jovens aqui: eu vou fazer de novo. Se necessário, eu venho de novo. Eu não vou desistir de você, Pedro, que eu tenho uma chamada na sua. Quem pode de boca aberta agora? Eu sei que a sua mente está dizendo aí: pastor, o senhor não conhece o meu coração, o senhor não conhece os meus erros. Pois é, e nem adianta eu conhecer que eu sou tão errado contra você e como você. Mas uma coisa eu sei: Jesus não vai desistir de você. Eu vou dizer de novo para a igreja: eu vim para o céu testemunhar, e Satanás foi longe. Eu vi: Jesus não vai desistir dessa juventude. Eu quero profetizar aqui, cantora Jamile, você disse uma coisa interessante aqui: a minha geração vai fazer oração do grande homem de Deus que dorme no Senhor, dizendo: faz de novo. A minha geração, a geração do pastor Arivaldo, nós vimos cadeirantes caminhar na igreja curado, cego vendo, nós vimos surdo ouvir, nós vimos morto ressuscitar, e esta geração vai ver isso de novo. Somente quem acredita fica de pé e vamos ganhar. Glória a Deus que está. Renova os nossos dias.
lhe dizendo isso. Cidade arrasada. Não havia possibilidade de restauração, humanamente falando. Mas diga assim: Deus falou. Diga: Deus falou. Deus falou. Que iria restaurar. Deus vai lá na Síria, capítulo 45 de Isaías, e pega um rei pagão, por nome de Sírio, e disse: eu vou lhe levantar, você vai libertar o meu povo, porque um dia alguém orou dizendo: Senhor, converte-nos e seremos convertidos, renova os nossos dias como antes. Eu preciso fazer isso. Talvez não seja para todos, mas é para quem quer. Porque eu poderia pregar aqui a noite inteira, mas isso é para quem quer. Deus não trabalha com gente forçadamente. Ele trabalha com coração voluntário. Seja sincero, seja sincera nesta noite diante de Deus. Hoje foi Santo Amaro, Pitangui. Vocês vieram aqui porque Deus quis que você estivesse aqui hoje. Não era porque tinha que ser hoje. E a pergunta que Deus faz é: você quer que Deus renove o seu coração? Aleluia. Aleluia. Você quer se entregar sem reservas para Deus nessa noite? Você quer viver o melhor de Deus no seu ministério, na sua chamada? Você quer levantar as mãos e ver demônios caindo? Aleluia, em nome de Jesus. Essa semana eu dei tanto glória a Deus, porque nós oramos pelo moço que estava com diagnóstico médico lá na cidade de Barreiras, Pernambuco, câncer de próstata terminal. 3 meses depois ele voltou com outro diagnóstico, o médico teve que assinar: o senhor está curado, vai e agradeça ao seu Deus. Eu acredito nisso. Aleluia. Capítulo 11 de Atos: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. É você que Deus vai usar aqui nesta noite. Mas você quer? Eu vou perguntar de novo: será que você quer? Será que você é capaz de fechar seus olhos e dizer: Senhor, eu sou um Pedro, Senhor, eu já errei tanto, eu já fiz tanta coisa errada, mas Deus, o teu servo pregou dizendo que o Senhor restaura, renova e dá coração novo. E essa pessoa sou eu quero nesta noite. Eu vou mudar, Senhor. O Senhor vai me ajudar a mudar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ouça essa canção. Feche os seus olhos. Agora feche os olhos adorando, adorando, adorando. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Meu Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, Meu Deus. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão.
essa lenda da vida todas faz as grande. vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Renova. Oh, que coisa linda! Espírito de Deus está passando. Seja renovado. No meio do sofrimento, tua voz é tudo. Mas eu te ouvi, Deixa eu ver a noiva solar esse hino. Você pode abraçar esse moço, essa moça. Você pode fazer isso. Diga o Espírito de Deus nessa noite que renova. Seja renovado. Seja renovado nesta noite, aleluia. Fale língua no ouvido dela. Fale língua no ouvido dele. É noite de renovo. É noite de restauração. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito de Deus, essas lágrimas queimam, essa ebulição da alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Até a fotógrafa está sentindo. Glória a Deus. E nesta noite, Deus falou com você, diga amém. Amém. Deus hoje falou com a Avenida Rotary. Deus hoje falou com Pitanguinha. Deus hoje falou com José Tenório. E Deus falou com Santo Amaro. Se vocês confirmam, diga amém. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez nesta noite. Que Deus abençoe o pastor Márcio Peixoto. Eu estava com saudade, Márcio. Quanto tempo eu não te assistia pregar. Um tempinho. Que Deus abençoe. A cantora vai continuar conosco. Que Deus abençoe Pitanguinha. Que Deus abençoe José Tenório. Deus abençoe Santa Maria, os presbíteros que estão conosco. Que Deus recompense a cada um de vocês com bênçãos dos céus. Aleluia. Os departamentos convidados estão pedindo que depois da bênção apostólica vocês se sentem, que eles prepararam pipoca, e eu creio que todos gostam de pipoca, não é? Come uma pipoquinha, bebe água e dá glória. Tá bom? Tem uma pipoquinha para vocês. O presbítero Ivanildo, ele vai orar com todos nós. E quem agradece aos departamentos é o pregador e a cantora. Diga amém. Amém.
Presbítero vai orar, depois o pastor Márcio Peixoto vai nos impetrar a bênção apostólica. Amém. Pai do Senhor e santos, Amém. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Quem necessita das orações? Eu minha casa. Amém. Boa foi esta palavra. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rendemos graça nesta noite por tudo que foi tratado, meu Pai, pela menção da tua palavra nesta noite, a qual o Senhor falou aos nossos corações. Continua conosco, Senhor, continua prosperando no meio da tua igreja, amado Deus e eterno Pai, é o começo